Então, vamos ler aqui os nomes, né? Deixa eu colocar aqui a lista aqui dos que foram anunciados. Conselho Executivo, Floriano Peixoto, ex-deputado federal. Coordenação da Articulação Política, Guilherme Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT. Coordenação dos grupos técnicos, Aloysio Mercadante. Né? Coordenação de organização da posse, Rosângela Silva Janja, esposa de Lula, futura primeira-dama e socióloga. Grupos técnicos. Assistência Social, Simone Tebet. Cidades e Habitação, Guilherme Boulos. Márcio Franco, PSB, ex-governador de São Paulo. Hermínia Maricato, arquiteta e urbanista. Geraldo Magela, ex-deputado federal. Inês Magalhães, ex-ministra das Cidades. João Campos, prefeito do Recife, do PSB. José de Filippo, prefeito de Diadema, do PT. Maria Fernanda Ramos Coelho, ex-presidente da Caixa. Nabi Boduc, urbanista e professor da FAO, USP. Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói. Nas comunicações tem Paulo Bernardo, ex-ministro das Comunicações. Jorge Bittar, ex-deputado federal. César Alvarez, ex-secretário do Ministério das Comunicações. Alessandra Orofino, especialista em Economia e Direitos Humanos, formada pela Universidade de Colômbia. Desenvolvimento Regional tem Randolfo Rodrigues, senador da Rede do Amapá. Direitos Humanos, Maria do Rosário, deputada federal do PT, né? Ex-ministra de Direitos Humanos. Silvio Almeida, advogado. Luiz Alberto Menec, doutor em Economia. Janaína Barbosa, representante do LGBTQIA+. Rubens Pinhares Mendonça. Tem ainda Emílio Souza, deputado estadual de São Paulo. Maria Benítez, e professora doutora. Nos subgrupos da infância, Maria Luísa Moura Oliveira, psicóloga e professora da Universidade Católica de Goiás. Wellington Pedreiro da Silva, teólogo, pastor da Igreja Metodista, conselheiro do CONANDA, Brasília. Na economia tem André Lara, economista. Guilherme Mello, economista. Economista. Educação, Henrique Paim, ex-ministro da Educação. Andresa Pelanda, coordenadora de comunicação da ministra, coordenador de Direitos Humanos e o Direito à Educação. Alexandre Schneider, ex-secretário municipal da Educação, Paulo. Binho Marques, governador do Acre. Cláudio Alex Contaújo, presidente da CNPE, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Macaé Evaristo. Maria Ali Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação. Ricardo Marcelo Fonseca, presidente da foram ainda Ana Moza, ex-atleta do voleibol. Edinho Silva, prefeito de Araraquara. Isabel Salgado, ex-atleta de voleibol. José Luiz Ferrarese, ex-vereador. Marta Sobral, ex-jogador do Comitê para o Nádia Campeão, ex-prefeita de São Paulo. Raíssa de Oliveira, jogador do futebol paralímpico. E na infraestrutura, para a gente concluir aqui, Silveira, senador.
Fernanda Batista, secretária de Infraestrutura de Pernambuco. Gabriel Galipo, economista. Meu Deus do céu. Ministra dos Portos. Miriam Belchior, ex-ministro do Planejamento. Paulo Pimenta, deputado federal. E Marcos Cavalcante, secretário de Infraestrutura da Bahia. Juventude, Bruno Chaves, presidente da UNE, Bruna Chaves, né? Gabriel Medeiros, de Miranda, subsecretário da Juventude do Rio Grande do Norte. Giberlândio Miranda Santana, presidente da União Juventude Socialista do Espírito Santo. Kelvin Santos Araújo, secretária-geral da Juventude do PT. Marcos Barão, presidente do Conselho Nacional de Juventude. Nádia Beatriz Garcia, secretária nacional de Juventude do PT. Nelson Fiorentino Júnior, secretário adjunto da Juventude do PT. Tiago Augusto, presidente nacional da União da Juventude Socialista. E Sabrina Santos é membro da UNAS. Na cultura, integram Áurea Carolina, deputada federal do PSOL de Minas. Lucélia Santos, atriz e ex-candidata a deputada federal pelo PSB. Márcio Tavares, secretário nacional de cultura do PT. E Margarete Menezes, artista, né? Nossa maga, aqui na Bahia. Igualdade racial tem Nilma Lins Gomes, ex-ministro da Igualdade Racial. Giovânia Maria Silva, aqui de Salgueiro, né, conhecida, liderança do movimento negro aqui do Sertão, doutora em Sociologia. Douglas Belchior, professor do Colisão Negra. Leida Leal, Movimento Negro Unificado. Martins de Chagas, secretário de Planejamento e de Juiz de Fora. Preta Ferreira, Movimento Negro e Movimento de Moradia. Indústria, Comércio e Serviços, Germano Rigoto, ex-governador do Rio Grande do Sul. Jackson Schneider, executivo da Embraer e ex-presidente da Anfávia. Rafael Luquezzi, diretor-geral do Senai Nacional. E Marcelo Ramos, deputado federal do Amazonas. Do Grupo Pequenas Empresas, Paulo Acomodo, ex-presidente do SEBRAE e do Instituto Lula. Paulo Fieldman, professor da USP. Tatiana Conversão Valente, especialista em economia solidária. André Siciliano, presidente da Assembleia Legislativa ALERJ, do Rio de Janeiro. No grupo Mulheres tem Arielle Franco, diretora do Instituto Marielle Franco, irmã da vereadora morta e assassinada, né? Roseli Faria, economista. Roberta Eugênio, mestre em Direito e pesquisadora do Instituto Auxílio, ex-assessora de Marielle Franco. Maria Helena Guarese, ex-diretora de Itaipu e amiga pessoal de Janja. Eleonora Menicurso, ex-ministra da Secretaria de Política para Mulheres. A Aparecida Gonçalves, ex-secretária nacional da Violência contra a Mulher. Planejamento, Orçamento e Gestão, Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda. Enio Verne, deputado federal. Esther Duvec, economista, professora da UFRJ. Antônio Correia de Lacerda, presidente do Conselho Federal de Economia. Saúde tem Humberto Costa no grupo e alguns outros ex-ministros, né? E no político de transição, Antônio Brito, deputado federal. Carlos Siqueira, presidente do PSB. Antônio Brito é do PSD, de dado. Daniel Tourinho, presidente do AGI. Felipe do Espírito Santo, direção do PROS. Guilherme Ítalo, direção do Avante. Jader Barbalho, senador do MDB. Jefferson Coritiac, vice-presidente do Solidariedade. José Luiz Pena, presidente do PV. Juliano Medeiros, presidente do PSOL. Renan Calheiro, senador do MDB. Wesley Diógenes, porta-voz da Rede. Vânia Coelhões, deputado federal do PDT. São esses todos os nomes, né, com os que já foram anunciados hoje. E a gente vai já embarcou, né, para a COP SEGA. Ele vai ter reuniões na quarta e na quinta. A agenda dele, presidente eleito, partiu nessa segunda, que ele já está viajando para o Egito, onde participará da COP27, que é a Conferência do Clima, a Organização da Organização das Nações Unidas, né? ONU.
Ele cumpre a agenda de 2 dias no evento, na quarta e na quinta. Ao longo da campanha, o presidente eleito se comprometeu em retomar a política de preservação do meio ambiente que marcou o governo dele e da presidente Dilma Rousseff, e colocar um fim na devastação promovida pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Enquanto juntos Lula e Dilma reduziram o desmatamento na Amazônia em mais de 70%, o governo que se encerra agora aumentou em quase 57% essa devastação. Não por acaso, o Brasil voltou a ser respeitado por outros governos imediatamente após a vitória de Lula. Provas disso são o fato da Noruega ter anunciado que retomará as doações para o Fundo, de Preservação da Amazônia, e a enorme expectativa que a ilha de Lula tem nessa COP27. Lula também deve reassegurar seu compromisso de combater os garimpos ilegais e as invasões em terras indígenas e de criar um ministério voltado especialmente para as questões dos povos originários. Nesta segunda, o Gabinete de Transição Governamental anunciou que solicitou ao atual governo os dados atuais mais recentes sobre o projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia e no Cerrado. Solicitamos que os relatórios completos dos dados do PRODES de agosto de 2021 a julho de 2022 sejam enviados para que possamos analisar as informações. Foi o que disse o coordenador da equipe de transição, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. A informação é de que os números já existem, mas não estão sendo divulgados, justificou. A agenda de Lula na COP é o seguinte: na quarta, 16, ele participa às 6 horas do evento Carta da Amazônia, uma agenda comum para a transição climática, junto com os governadores Antônio Valdez, de Góes da Silva, do Amapá, Gladson de Lima, do Acre, Mauro Mendes, do Mato Grosso, Helder Barbalho, do Pará, Vanderlei Barbosa, do Tocantins, e Marcos Rocha, da Rondônia. Peraí, Alice. De Rondônia. Às 22h15, hora de Brasília, Lula faz um pronunciamento